E aí, pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse canal. Aqui quem fala com você é Rogério Design, especialista em arte, serigrafia e também sublimação, tá bom? O vídeo de hoje eu quero trazer a pedido aqui de um inscrito do canal, né? De um amigo. Ele me pediu que eu fizesse uma separação em tempo real, tá bom? Utilizando a Black Box Stamp. Eu publiquei uma arte lá, se eu não estou enganado, nas redes sociais aí e repercutiu muito, né? Pessoal lá do Kawaii, pessoal do TikTok. E como teve muita repercussão, então eu vou trazer aqui em tempo real, eu separando a bendita arte lá que eu publiquei, tá? Trata-se de um Miguel, separei num simulado, e eu vou fazer tudo passo a passo aqui para você, tá bom? Desde o início, tudo, tudo, tudo. Eu vou gravar tudo, eu fazendo o processo, né? E mostrando para você se realmente a gente vai ver se realmente a ferramenta funciona ou não. Você vai ver, né? No caso, eu já sei que funciona, eu só vou utilizar a ferramenta aqui para provar para você que ela sim funciona. Antes, eu te peço encarecidamente o teu like, se inscreve nesse canal. Se você quiser receber conteúdo, ative as notificações. Toda vida que eu colocar um vídeo, eu vou tentar trazer aqui um vídeo toda quarta-feira, tá? A partir das 8 horas da noite, eu vou tentar trazer um vídeo aqui, a priori, um por semana, tá? Depois eu vejo a disponibilidade, né? Para poder ficar trazendo conteúdo para vocês, tá? Estou com o meu Photoshop aberto aqui, ó. Já abri o Photoshop. A minha aba de Actions está aqui, ó. Esse aqui é o sistema Black Box Stamp. Se você não conhece, tá? Black Box Stamp trata-se de um conjunto aqui de Actions. Cada corzinha dessa aqui está separada organizadamente por cor, porque cada cor dessa aqui representa um conjunto de ações numa determinada situação, tá? Desde o tratamento, né, da abertura do arquivo, tratamento de arte e por aí vai. Como eu falei no intuito do vídeo, falar o que cada um representa aqui. Então, vamos lá, é, trabalhar, né, nessa estampa aí, já que repercutiu bastante. Eu vou criar aqui uma tela de pintura, né? Vou criar um novo arquivo. Vou clicar aqui para criar uma tela de pintura. Aqui ele já está me dando centímetros, vou deixar em 16 bits. RGB, o perfil aqui eu vou utilizar o sRGB 2.1, tá bom? Vou dar um OK. Ele já me cria aqui esse arquivo no tamanho A3. Você vê que ele está no tamanho A3, 29.7 por 42 a 300 dpi. Ótimo. Ele já me dá as margens aqui. Para quem trabalha com impressora A3, ele já me dá umas margens aqui para me não ultrapassar essa margem que se trata da margem de impressão da própria impressora, né? Para a gente não sair com o arquivo cortado. Então vamos lá, eu vou inserir, já que eu tenho, né, a minha área já configurada, essa minha área de trabalho já está configurada, então eu não vou abrir um arquivo, eu vou inserir o arquivo dentro da minha área já trabalhada. Então eu venho aqui para inserir a imagem, no caso, inserir a imagem, ele me dá a opção para redimensionar ela, eu vou colocar um pouco maior na proporção dentro do A3, que para mim está de bom tamanho. Dou um OK, prontinho, eu estou com a imagem ó, já trabalhada, porque é muito importante inserir a imagem, eu não abri. Eu criei a minha situação, minha área de trabalho, e inseri o arquivo na minha área de trabalho. Agora eu vou trabalhar, né? Vamos lá trabalhar essa estampa. Visualmente aqui, né, ela tem um pouquinho de ruído, ela está com PNG, né? Já está sem fundo. Ela já veio sem fundo, ó. Vai ser estampada numa camiseta preta. Visivelmente aqui, ó, ela tem um pouquinho de ruído, tá? A gente vai fazer o tratamento dessa imagem utilizando aqui a segunda parte, né? A primeira parte aqui é a questão da criação do ambiente e agora eu vou passar para os ajustes aqui especiais, que é o tratamento de imagem. Vou aplicar aqui esse tratamento de imagem. Vamos ver como é que se comporta. O meu pode estar demorando um pouco porque como eu estou gravando, né, também, pode ser que o processo dele fique um pouco mais lento. Bom, fiz um tratamento aqui de imagem. Posso aplicar uma redução de ruídos. Prontinho, ó, já ficou mais lisinho, né? Já diminuiu bastante os ruídos. Posso também aqui aplicar uma correção de cor.
Deu uma saturada, posso dar outra, saturar mais um pouco. Prontinho. Agora eu vou aqui nos canais, né? Preciso agora criar um canal que represente a minha camiseta. Então venho aqui, ó. Vou criar um canal camiseta. Eu criei agora o canal camiseta. Agora eu vou criar aqui uma base tritono, tá? Eu tenho várias opções aqui para estar criando. Como já foi testado, né? E qual o resultado que eu pretendo ter. Lembrando, eu não vou te dizer aqui realmente como é o processo, porque para isso tem o treinamento que explica o que cada conjunto desse ele promove para você, tá? Então eu vou criar aqui uma base tritono. Prontinho. Ele já me separou aqui, ó. Base cinza, um cinza médio, o preto e aqui o brilho, né? Para dar o fechamento da imagem. Posso vir aqui nos ajustes, né? Níveis, curvas, brilhos e contraste. Eu posso vir aqui nos níveis. Vou escurecer um pouco mais esse preto, né? Escurecer um pouco o preto aqui. Prontinho. Para mim tá de bom tamanho. O brilho aqui a gente vai fazer o teste. Saber se ele está carregado ou não. Isso é só quando a gente for fazer o raio-x da imagem, né? Quando a gente for, depois da retícula, a gente vai montar para ver se tá a caráter, né? A gosto que a gente quer. Então aqui eu preciso agora das cores dessa imagem, né? A gente vê que o amarelo predomina muito e tem um pouquinho aqui de laranja, vermelho. A gente vai ver uma situação. O azul, na original que eu fiz, eu coloquei o azul, tá? O azul tem aqui, ó, esses diamantes aqui nos olhos dele, né? Provavelmente eu não preciso nem colocar, né? Porque tá tão pouco, né? A gente acaba eliminando para eliminar aí uma tela. Mas, né? Como esse vídeo é para separar todas as cores, então eu vou mostrar para você também com a situação do azul. Agora deixa eu pegar outro processo aqui, tá? Eu posso capturar de várias formas essas cores aqui. Eu posso utilizar a captura direto aqui, ó, vermelho ou amarelo. Deixa eu clicar aqui para me ver. Ele me capturou isso aqui. Vou pegar o vermelho. Prontinho. Ó. Vou colocar aqui para baixo. Então, vamos lá. Ver o resultado que ele me dá. Ó. Ele já me deu aqui a captura do vermelho e o amarelo. Eu posso também aqui vir nos níveis e deixar eles mais evidentes, né? Vou dar uma reforçada neles aqui. Tanto no amarelo como no vermelho. Prontinho, deixa ele aqui um pouco mais forte, certo? Deixa eu ver aqui como é que eles estão. Eu tenho aqui, ó, o amarelo e o vermelho ou o laranja, né? A gente vai ver no final também como é que se comporta. A gente vai testar essas cores. Agora eu tô achando aqui, eu posso capturar também de uma outra forma. Posso capturar esse amarelo para que ele fique mais um pouco carregado. Eu posso utilizar o amarelo aqui máximo da cromia, né? Deixa eu puxar ele aqui para ver como é que ele vem. Ó, ele já se comportou melhor do que o outro, ó. Tá vendo? Pelo menos aqui no escudo, ó, ele já me deu um melhor resultado. Eu posso também pegar aqui, capturar o tom de pele ou esse aqui, ó, tom de pele Y, amarelo e magenta. Então vou capturar todo esse amarelo e ele junto com magenta, né? As duas cores juntas. Deixa eu capturar aqui para ver o que ele me dá também de resultado. Eu vou pegar os dois aqui, ó. Primeiro esse, né? Que é o magenta e o amarelo juntos. Ó, já me deu também aqui um bom resultado, ó. Certo? Até mais carregado aqui no corpo dele, ó. Certo? Mas provavelmente a mesma coisa aqui do amarelo máximo que eu consegui aqui. Então eu vou eliminar ele, eu vou ficar com... Eu vou ver aqui, pronto, eu vou ficar com esse aqui. Deixa eu ver. Aqui eu posso unir os dois aqui também, ó. Eu tô vendo que esse aqui, o escudo, ó, ele tá mais visível, né? Ele não tá tão muito apagado. E aqui, ó,
ele já preserva aqui o que eu quero essas áreas aqui também, ó, um pouco escura. Vou ver como é que tá aqui. Exato, ó. Ele me dá uma área um pouco mais escura, então eu posso unificar essas duas camadas aqui, ó. Como é que eu faço isso? Né? Eu posso criar aqui posso multiplicar, né? Aqui, posso mesclar cores da imagem. Aqui, então eu vou aqui, eu vou mesclar eu tô no amarelo limão, então eu tenho que mesclar esse amarelo aqui, né? Amarelo semic máximo, amarelo semic máximo. Coloquei multiplicar 100%, ó. Ele já mesclou aqui, ó. Posso visualizar aqui, ó, tá? Posso colocar uma graduação mais baixa, 50%. Deixa eu ver aqui. É, pode ser também. Vou deixar aqui uns 50%, tá? Vou eliminar esse aqui. Eu já não preciso mais. Então agora eu tenho, né, um amarelo mais consistente, né? Mais sólido. Laranja caindo sobre ele. Eu tenho um preto aqui para fazer o ajuste e tenho o brilho final. Basicamente aqui a minha estampa já está pronta, né? Aqui eu acho que já está muito, mas não vou nem capturar o azul, porque o azul é mínimo, né? É pouco, então não vou capturar o azul. Vou continuar do jeito que está aqui, vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou e vamos fazer a simulação, né? Eu vou separar, eu posso diminuir um pouco aqui a tonalidade desse branco. Posso tirar aqui. Agora o que eu não estou gostando, porque está caindo muito aqui, ó, amarelo sobre o Miguel. E eu não quero que caia nem amarelo e nem vermelho na roupa dele, aqui no rosto dele. Então vamos fazer uma limpeza, né? Dessa sujeira que tá caindo aqui, ó, sobre ele. A original ela cai um pouco, ó, mas eu não quero. Eu quero deixar ele monocromático, tá bom? Vou deixar ele aqui monocromático e vou deixar só essas partes aqui em ouro. Como é que eu faço isso? Então eu vou criar aqui uma máscara de seleção. Eu vou voltar aqui, ó, ele me criou aqui uma máscara, tá? Então eu vou pintar as áreas que eu quero preservar. Vou clicar aqui no brush, vou olhar aqui minha cor, me certifique, ó. Tá, primeiro plano aqui está preto. Se não tiver, você pode apertar X para ficar em primeiro plano aqui o preto, ó. X, ele vai passar em primeiro plano e eu vou pintar aqui, né? Tô criando essa seleção apenas nas áreas que eu quero preservar. Eu vou acelerar um pouco o vídeo, né? Se eu passar demais, eu posso apertar o X para ficar branco e posso retomar aqui que estourou. Aperto o X novamente. Então vamos lá.
Prontinho, pessoal. Eu criei aqui a seleção, né? Finalizei aqui a seleção. Essa seleção que você estava vendo em volta, que eu segurei o Ctrl e cliquei aqui para ele criar essa seleção em volta para me não estourar, né? Quando eu estiver fazendo essa seleção manual. Então, basta dar um Ctrl D, tá? Aí eu venho aqui, ó, venho aqui e apenas desabilito essa máscara que ele vai, pronto, criar a seleção para mim. Seleção criada, eu vou salvar aqui essa seleção para servir como um canal de ajuste. Salvar a seleção. Posso colocar aqui qualquer nome, vou colocar seleção. Dou um OK, dou um Ctrl D para desabilitar esta seleção e ela vai estar criada aqui embaixo. Prontinho. Me criou aqui a seleção. Percebe que tem algumas áreas aqui esfumaçadas por conta da própria estampa. Eu posso vir aqui nos níveis também e fazer esse ajuste fino aqui, ó. Vou tirar aqui um pouco. Pronto. OK. Eu vou colocar aqui para cima, tá? Que vai servir apenas como ajuste, né? Vou utilizar como ajuste. Então, como eu não quero, né, a cor estourada aqui sobre o Miguel, né, apenas onde é para cair, né, o amarelo e o laranja ou o vermelho, ainda eu posso clicar duas vezes e transformar em spot. Aqui eu posso colocar qualquer cor, aqui a solidez também eu posso deixar do jeito que está. Começar um canal de ajuste, eu não preciso fazer essas configurações, apenas deixar ele como spot, dou um OK, vou voltar aqui, vou habilitar. Agora, segurando o Ctrl, eu vou clicar e ele vai me fazer a seleção apenas nas áreas nas quais eu criei essa seleção. Prontinho, tá vendo? Agora ele me criou. Eu criei essa seleção, repare que agora eu estou selecionando a parte da asa, né? As partes amarelas e vermelhas da imagem. E essa parte que eu não quero, eu preciso deletar. Para isso, eu tenho que inverter a seleção. Né? Eu vou inverter, ó. Inverter, venho em seleção, inverter. Ou Ctrl Shift I. Ele me selecionou a área de fora novamente, ó. Ok? E aqui, com a área selecionada aqui do amarelo, certifico que o meu plano de fundo aqui, ó, esteja em branco na parte de baixo. E agora sim eu posso deletar. Deletei, ó. Venho no vermelho também e vou dar um delete. Prontinho. Agora dou um Ctrl D para tirar a seleção. E agora sim, repare que eu não tenho mais aquela sujeira de cor no santo, né? No Miguel. Então agora sim está do jeito que eu queria deixar essa imagem. Então eu tenho o cinza base, o cinza médio, ou amarelo agora, ó, onde está amarelo, ou vermelho também, ou laranja, o preto para dar um pouco mais de profundidade e por fim o branco, tá? Geralmente, né, você pode perceber que esse branco aqui está um pouco estourado, mas é visivelmente aqui no Photoshop. A gente só tem uma real noção se o branco está muito carregado quando a gente faz lá a simulação depois de colocar o ponto aqui. Então, vou lá para as marcações. Eu tenho inúmeras maneiras de colocar a marcação aqui na estampa, né? Tem gente que coloca aqui nos quatro cantos, né, nas extremidades. Eu não gosto muito de fazer isso. Como eu imprimo em plotter, então eu tento colocar o mais justo, mais próximo possível da imagem, para que a pessoa que vá, quando eu for tirar o fotolito, economize o máximo possível de material. Então, eu vou selecionar todas as camadas, estou segurando o Shift, clicando em todas as camadas, todas elas selecionadas. Eu venho aqui no meu brush, clico com direito e procuro aqui o brush de marcação, tá vendo? Ó? Esse é um brush que eu inseri ele aqui como brush, uma marcação que eu criei, personalizada com o meu nome, minhas iniciais. Você também vai poder fazer isso, tá? Lembrando que o intuito aqui não é dizer exatamente como eu coloco essas coisas aqui, para isso tem um treinamento. Então, eu vou clicar aqui, né, para colocar um aqui. Lembrando que eu sempre coloco o mais próximo possível da imagem. Ó. Eu não coloco na extremidade, porque, como eu falei para você, geralmente eu imprimo em plotter, né? A largura da plotter é maior, então eu coloco todos os fotolitos numa só impressão. Eu não salvo fotolito por fotolito. É o outro processo também. Então,
Eu posso aqui ir renomeando, vou clicar na ferramenta de texto, tá? Posso deixar todas selecionadas, como também, é, como também eu posso selecionar uma a uma e colocar o nome uma a uma. Mas eu gosto de fazer assim, eu seleciono todas, certo? Clico aqui com a ferramenta de texto, certifico que aqui está com 14, eu gosto de colocar 14, ó, 14 pontos. E aqui um Arial mesmo, uma fonte que todo mundo tem. Vou tirar ela aqui em cima da marcação. E aqui eu vou começar a dar nomes, né? Cinza base, cinza médio, amarelo, vermelho, ou pode ser laranja, né? Preto e por fim o brilho. Dou um OK. Então, OK aqui, prontinho. Dou um Ctrl D para tirar a seleção. E note que agora os nomes, né? As cores, o nome das cores estão em todas as camadas. Aí agora eu posso pegar a ferramenta aqui de borracha, vou diminuir um pouco aqui ela. Posso vir aqui para diminuir também, ó. Diminuo ela, boto a solidez 100%, que eu quero apagar definitivamente. Então, clico no cinza base, eu vou começar de baixo para cima. Eu vou clicar no brilho. Como é o brilho, então as outras eu não preciso. Então, vamos apagar. Apaguei, vou para o preto, apago o brilho, deixa só o preto. Vou no vermelho, faço a mesma coisa. Amarelo. Cinza médio e cinza base. Prontinho. Então, todas as camadas devidamente com a marcação e com o nome das cores, tá? O preto não está aparecendo porque o plano de fundo está preto, tá bom? Então, agora eu vou fazer a separação, né? Venho aqui dividir canais para reticulação. Ele já me separou. Vou colocar aqui agora eu coloco o ponto. Outra coisa que o sistema me dá, vou mostrar para você. Prontinho. Note que quando eu coloco a retícula tende a pegar no texto também. Automaticamente, quando eu coloco a retícula, né, ele já me habilita essa ferramenta aqui de histórico. Porque eu agora vou passar essa ferramenta sobre a área que eu não quero que pegue retícula, ela vai me trazer de volta ela antes de colocar a retícula. Ela vai me tirar esse serrilhado que fica depois que eu retícula. Quando eu clico lá para colocar, quando eu coloco o ponto, automaticamente ele já me dá essa ferramenta. Eu só vou passar ela sobre essas áreas aqui que eu sei que tem que ficar sólidas, né? Não deve pegar retícula. Eu vou fazer aqui em todo o texto e nas marcações também. Aqui, ó. Miguel. Ok. Venho aqui na marcação também, ó. Vou passar sobre a marcação, sobre o nome também. Prontinho. Ok. Eu venho agora no preto. Vou colocar a retícula. Vou dar o zoom. Vou na ferramenta. Vou tirar aqui só a retícula das marcações. Vermelho. Reticulo. Reticular novamente. Percebe que eu estou fazendo tudo no automático, né? Coisas que se eu fosse fazer no manual demoraria o triplo disso aqui. Tá? Só está demorando um pouco também porque eu estou explicando a você, certo? Processo. Caso não, eu já teria separado essa estampa, já teria montado ela. Vamos lá. Uma. Ok, dou o zoom aqui, vou pegar aqui de novo. O zoom, né?
a lupinha aqui. Geralmente eu aperto Z, né? Geralmente ele já, como ele já me dá aqui e está muito longe, eu gosto de aproximar para ver o que eu estou fazendo. Então eu aperto Z para poder dar o zoom. Tá? Depois eu coloco nela novamente para poder habilitar. Da mesma forma aqui, eu vou colocar a retícula. O zoom. Tirar aqui a retícula daqui. Uma coisa que eu não quero também é que esse nome, né, porque o nome já tem lá na camada do brilho, né? O nome é branco. É que ele está caindo tanto no cinza médio como no cinza base. Eu posso apagar também, que eu não quero esse nome aqui. Então, seleciono a borracha e apago. Venho aqui também, tá? Vou logo apagar aqui, que eu não quero esse nome aqui, eu quero só lá no branco. Vou pegar aqui de novo. Vou tirar só aqui, né? É o suficiente. Pronto. Então, tenho todo esse aqui eu não quero, que era um ajuste, né? Então, eu tenho todos aqui devidamente com o ponto já. Então, eu vou agora fazer aqui, preparar, tá aqui, ó. Preparar a camiseta de simulação. Então, eu vou clicar aqui para criar uma simulação. Prontinho, ele já me criou tudo no automático. Como é que tá aqui, ó? Já vem no RGB, tudo ok. Só o tamanho dela aqui, tá com 600 também. Show de bola. Então agora vamos capturar cada fotolito para a gente montar. Você vai ver como é muito rápido, tá? O sistema trabalha, para você ter uma noção. Aqui ele está me dizendo, ele está me dando dois atalhos. Capturar o fotolito e inserir o fotolito. Então eu vou capturar um a um e colocar lá na camiseta lá que eu preparei para fazer a simulação. Então F2, né? Ele me diz que eu capturo, apertei F2, vou lá para a simulação, F3 para ele colar aquela imagem. Pronto, já colou. Eu venho aqui na paleta de cores. Eu 4, 2, deixa eu pegar aqui de lado. Eu estou com a paleta de cor aqui. Então eu vou pegar esse aqui, ó, 425. Prontinho. Então, ok, ok. Perfeito. Escondo aqui esse efeito. Vou lá agora no cinza médio. F2 para capturar. Vou lá no canal de simulação. F3 para inserir. Aqui é um cinza médio. Eu posso clicar nesse cinza 422. Ok, ok. Dei aqui. Agora eu vou no amarelo. Venho aqui no amarelo. F2 para capturar. F3. Percebe que é muito rápido. Vou colocar aqui o amarelo ouro. Ok. Agora eu vou no vermelho. F2 para capturar. F3 para inserir. Eu vou colocar aqui um vermelho para a gente ver como é que se comporta, tá? Vermelho. Eu acho que ficou muito avermelhado, né? Então, clico duas vezes. Inserir cor. Clico aqui. Vou colocar esse laranja aqui, ó. Laranja. Perfeito. Pronto, já melhorou um bocado. Vou aqui agora no preto. F2 capturo. F3 para inserir o preto aqui. Ok. E por fim, eu vou pegar aqui o brilho, que é o branco. F2 para capturar. Então F3. E aqui eu coloco o branco. Prontinho. Olha o resultado, né, que a ferramenta me deu. Agora sim, através disso aqui, olha o detalhe do brilho aqui na asa. A diferença que o brilho faz aqui na asa. No escudo, você percebe que caiu um pouco mais de brilho no escudo. Aí eu posso, né? É para isso que eu tenho uma simulação, porque aí eu posso ir fechando aqui, fechar aqui, fechar, ok.
Para isso que ele cria essa simulação, porque aí eu posso voltar no original. Quando ele me separa, ele preserva o original aqui. Então, eu posso voltar aqui no original e simplesmente nessa área aqui que está mais, ó, tá caindo um pouco mais de branco, eu posso fazer uma seleção, tá? Criar uma seleção aqui em volta. Eu tenho várias formas de fazer isso aqui, tá? Eu vou criar aqui a grosso modo mesmo, a seleção. Tá? Se eu não tiver pego alguma área, eu posso segurar o Shift, ó. Ele vai criar um sinalzinho de mais para me acrescentar a seleção. Então, eu clico no Shift, selecionar aqui. Ah, Rogério, mas aqui pegou onde eu não queria. Em vez de eu segurar o Shift, agora eu seguro o Alt. Ele vai criar o menos, ó. Shift eu coloco seleção, o Shift eu coloco seleção e o Alt eu retiro onde eu não quero, ó. Prontinho. Então, vou colocar aqui. Então, prontinho. Dessa forma que está aqui, eu posso vir nos níveis e posso clarear mais um pouco, né? Tirar mais um pouco essa sujeira de branco. Posso clarear mais um pouco aqui, ó. Aqui tá legal, certo? Mas esse é o resultado aqui, ó, que eu já tenho com essa ferramenta, com esta separação aqui. O que eu posso fazer agora? Eu vou transformar esses canais da maneira correta. Eu venho aqui, ó, rasterizar cor mix. Ele vai ficar a cor que está predominando aqui, ó. Preto, vermelho, ó. Vê que ele vai predominando a cor. Estou fazendo os ajustes. O amarelo, o cinza médio e, por fim, o cinza base. Esse é o resultado dessa separação de cores aqui, ó. Perfeição que ele me dá essa imagem. Então, é esse resultado que eu tenho. Se você quer aprender também, se você quer adquirir, né, esse treinamento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, né, para te levar para a página lá do curso, treinamento. Então, aqui. Você vai cair nessa página aqui. Aqui tem todas as informações a mais que você precisa também. Então, se você quer adquirir, o link vai estar na descrição desse vídeo. Vai ter um cupom de 50% de desconto. Então, se você gostou, eu peço encarecidamente que você dê o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer, sim, responder você, tá? Ou vem no meu privado, para quem quer, entra no meu site lá, rogerodesignofficial.com.br. Tem o meu contato lá, direto através do WhatsApp. Qualquer dúvida, eu mesmo vou te responder, tá bom? Tá bom? Te vejo numa próxima oportunidade, quem sabe. Pede aí, comenta aqui embaixo qual é o vídeo que você quer ver relacionado ao treinamento ou simplesmente a uma arte que eu vou trazer um vídeo relacionado a isso, tá bom? Ficando por aqui, forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.